Olá, pessoal! Pessoal, nós vamos resolver divisões com frações hoje, tá bom? Agora, pessoal, eu vou preparar vocês para que o conceito de divisão entre frações, ele não seja simplesmente jogado para vocês. Eu vou fazer duas coisas aqui antecipadamente e após eu determinar aqui algumas coisas importantes, é que a gente vai resolver as operações envolvendo frações, as divisões envolvendo frações. Tudo bem? Tá certo? Olha só, o que é o inverso de um número? Não confunda inverso com oposto. Oposto significa sinal contrário. Por exemplo, o oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 5 é 5. O oposto da fração 3 quintos é menos 3 quintos. E assim por diante. Não confunde inverso com oposto. Francisco, mas o que seria o inverso? O inverso simplesmente é fazer o seguinte. Se eu tenho 3 quintos como sendo uma fração, já que a gente está estudando fração, o inverso de 3 quintos, olha só como é simples, é 5 terços. Francisco, inverso vem de inverter. Tu inverteu a posição do numerador e do denominador. O inverso é simplesmente isso, pessoal, é simplesmente isso. Então, olha só. Menos 8 sobre 3. Ou para mudar aqui, menos 8 sobre 7. Lembrando que você não vai mudar sinal nenhum. O inverso vai continuar sendo negativo, mas tu vai inverter a posição de numerador e denominador. Então, se é 8 sobre 7, vai ser 7 sobre 8. Tudo bem? Agora, você pode ficar com alguma dúvida em relação ao inverso quando tu encontrar um número inteiro. 2, por exemplo. Só que tu mesmo sabe o seguinte, que todo número inteiro você pode escrever, você deve escrever mentalmente ou escrever literalmente, utilizando o denominador 1. Então, o inverso de 2 é o inverso de 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Se tivéssemos o 3, o inverso seria 1 terço. Se tivéssemos 4, o inverso seria 1 quarto. Se fosse menos 2, seria menos 1 meio. E assim por diante. Ficou tranquilo, né, pessoal? Então, conceito de inverso, tranquilo. Agora, o que é uma divisão, pessoal? Uma divisão entre números inteiros. Por exemplo, vou colocar uma bestinha aqui, uma simples. Se eu revisei o conceito de inverso, é porque eu vou utilizar aqui em um momento ou outro. Mas antes, olha só, olha a besteira que o Francisco vai escrever. 8 dividido por 4 é 2, não é assim? Só que eu vou escrever a mesma conta, mas utilizando uma multiplicação. Eu vou escrever assim, ó. Francisco, tu mudou literalmente aquela conta que eu tinha lá em cima, cara. Não, pessoal, não mudei não. Até porque vai dar o mesmo resultado. Essa conta aqui, ó, 8 vezes 1 quarto. Ó. Olha só. Na aula passada a gente aprendeu a multiplicar frações, né? E 8 aqui é 8 sobre 1, tu concorda? O 1 só não está escrito. Ó. A gente fez como na aula passada? 8 vezes 1, 8. E 1 vezes 4, apesar desse 1 não estar escrito, ó, 1 vezes 4, 4. Francisco, realmente isso aqui, 8 vezes 1 quarto, é 8 sobre 4. É o que tinha lá em cima, é, cara? É. Percebeu como isso aqui, escrito de outra forma, é isso aqui? Ou seja, 8 dividido por 4 é 8 vezes 1 quarto. Tá aqui, ó, 8 quartos. E realmente dá 2, ó. 8 dividido por 4, 2. Tem até o mesmo resultado. Ó. Eu quero te convencer do quê? Ou de quê, né? Esse 8 é como se fosse o nosso primeiro valor, esse 4, o nosso segundo valor. O que é você escrever uma divisão entre o primeiro valor e o segundo valor? É você escrever uma multiplicação entre o primeiro valor, é uma multiplicação entre o primeiro, o segundo valor não era 4? Aqui eu inverti, ó.
O inverso de 4 é 1/4. Então aqui é o inverso. Então aqui eu tenho o inverso do segundo valor. Francisco, resume. Vou resumir. Toda divisão, pessoal, envolve o primeiro e segundo valor. Só que toda divisão é uma multiplicação disfarçada. Só que quando você disfarça a divisão de multiplicação, vai ser a multiplicação do primeiro valor pelo inverso do segundo, que vai justamente dar a mesma divisão. Então, o que é dividir o primeiro valor pelo segundo valor? É multiplicar o primeiro valor pelo inverso do segundo valor. Ou seja, toda divisão é uma multiplicação disfarçada. É uma multiplicação entre o primeiro valor e o inverso do segundo valor. Então, quando alguém te disser o seguinte, a regra da divisão entre frações é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se for uma pessoa leiga no assunto, em matemática, tudo bem, você aceita que é regra. Só que você vai até consertar a frase que ela citou. Não trata-se de regra, fulano. O que é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda é utilizar uma multiplicação disfarçando uma divisão. Então, pessoal, não é regra repetir, não é regra encontrar uma divisão entre frações e repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Não trata-se de regra. O que é dividir é multiplicar. O que é dividir o primeiro valor pelo segundo valor? É multiplicar o primeiro valor pelo inverso do segundo valor. Ou seja, isso é conceito de divisão. Ok? Mas para resumir, nós vamos agora resolver algumas divisões e nós vamos literalmente repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. É como se eu estivesse disfarçando a divisão usando uma multiplicação. Tudo bem? Então vem comigo que a gente vai resolver de forma bem simples, tá certo? Então, pessoal, sabendo que eu posso escrever uma divisão como sendo uma multiplicação entre o primeiro valor e o inverso do segundo, eu vou utilizar essa forma de reescrever a divisão para resolver de forma mais fácil as divisões envolvendo frações, tudo bem? Olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder tempo, já que foi explicado, eu vou dizer que essa aqui é a minha primeira fração e essa aqui é a minha segunda fração, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A gente tem que lembrar que quando eu escrevo 2, eu escrevo 2 sobre 1. E quando eu inverto 2 sobre 1, eu tenho 1 sobre 2, eu tenho 1 meio. Então, eu repeti a primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Toda divisão entre primeiro e segundo valor é uma multiplicação entre o primeiro valor e o inverso do segundo valor. Isso não é regra, isso é conceito de divisão, tudo bem? Então, agora, eu vou multiplicar aqui, bem com calma, ó, 4 vezes 1, 4... E 3 vezes 2, 6. Eu posso simplificar? Claro, eu devo simplificar. Então, eu divido por 2, dá 2 terços. Tudo certo? Então, 4 terços dividido por 2 dá 2 terços. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu te disser que faz todo sentido se eu usar só o raciocínio lógico para resolver isso aqui, vai fazer sentido sem contar com isso aqui, com essa estratégia matemática? Eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho 4 terços, né? Olha só, vou desenhar aqui, ó. Desculpa essas formas bem esquisitas de desenhar os inteiros. Como são terços, eu vou dividir em 3 partes. Como eu quero 4 terços, 1 terço, outro terço, outro terço, outro terço. 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços. Eu tenho 4 terços.
Quando eu divido qualquer coisa por 2, eu quero a metade, não é assim? Então, quando eu divido 4/3, quando eu divido por 2, eu quero a metade de 4/3. Aqui eu tenho os 4/3. Se eu quero a metade, eu vou apagar metade. Apaguei metade. Quando eu dividi em duas partes, quando eu apaguei metade, eu só quero metade, ficaram quantos terços? 1/3, 2/3. 2/3. Francisco, deu certo. Realmente tinha dado 2/3. Literalmente dá certo, né? Você acabou de verificar que realmente a gente desenhando, utilizando o raciocínio lógico, chega no mesmo resultado. Eu vou querer que vocês percam tempo com isso aqui, em uma prova, em um teste, em um concurso? Não. Mas eu quero que você compreenda e tenha certeza de que tais ferramentas que são bem simples vêm do raciocínio lógico. Só que os matemáticos já deixaram tudo bem bonitinho para que vocês, eu também, é claro, não perca tempo e vocês também não percam tempo, ok? Francisco, resolve o item B e C sendo bem simplista? Pronto, olha só. Repete a primeira, repetir, menos 1/5, multiplica pelo inverso, inverte a segunda. A segunda era 4/2, né? 4/2. Eu vou escrever aqui 2/4. Tudo bem? Lembrando que o 4/2 aqui só foi para um exemplo qualquer que eu criei aqui na hora. 4/2, na maioria dos casos, não ia estar escrito 4/2. 4/2 quanto é que é? Não é 2? Iria estar escrito 2, mas só foi a título de exemplo aqui rápido, tá bom? Olha só. Eu tenho uma coisa interessante aqui, pessoal. Eu não tinha isso lá no item A. Olha só. Lá no item A eu tinha positivo dividido por positivo. Aqui eu tenho negativo dividido por positivo. Lembra do conceito de oposto para não usar a regra de sinal? Isso me dá o comando de oposto. Faço o oposto do próximo. Poderia utilizar aqui, já de primeira, o oposto de um positivo? Daria negativo. Como aqui é a multiplicação, não muda em nada. E não deveria mudar, não deve mudar, não vai mudar. O oposto de um positivo, de uma fração positiva, é uma fração negativa. Agora sim, eu multiplico 1 vezes 2, 2. E eu multiplico 5 vezes 4, 20. Eu deixo escrito daquela forma? Claro que não. Eu divido por 2, eu divido por 2. Aqui dá 1. E aqui dá 10. Eu não posso esquecer que eu continuo com um valor negativo. Tudo bem? Ok? Finalizando. Francisco, negativo dividido por negativo. Se eu quiser, Francisco, já compreender que o oposto de um negativo é positivo e o resultado vai dar positivo, já posso de prima já me antecipar? Pode sim. Só que vamos treinar antes do joguinho de sinal, vamos... Não é nem do joguinho de sinal, né? Do conceito de oposto, olha só, o costume. Do conceito de oposto utilizado na divisão. Repete-se a primeira, menos 3/2. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda também é negativa, eu vou inverter. Inverter 4/5, 5/4. Ok? Agora vamos lá. Resultado positivo por quê? Eu quero o oposto de uma fração negativa. Então, é uma fração o quê? Positiva. Preciso anotar o símbolo do positivo? Não. O oposto de uma fração negativa é uma fração positiva. Conceito de multiplicação. Multiplico os numeradores. 3 vezes 5, 15. Multiplico os denominadores. 2 vezes 4, 8. Ok? Opa. 8. Não dá para a gente simplificar, deixa dessa forma. Tudo bem? Pessoal, toda divisão entre frações é colocada na forma de uma multiplicação. Por quê mesmo? Porque o conceito de divisão te diz o seguinte: eu vou escrever uma multiplicação que vai representar a minha divisão. Toda divisão entre o primeiro e o segundo valor é uma multiplicação entre o primeiro e o inverso do segundo valor.
Não esquece disso, utiliza de maneira adequada, resolve teus problemas, ajuda o canal, dá o teu like, comenta, continua visualizando as aulas do nosso canal que vai te ajudar com certeza. Grande abraço!